Em 2009, o governo brasileiro teve uma iniciativa, junto com o governo da Noruega, de levantar um fundo, que foi o Fundo Amazônia, para proteger, para redução do desmatamento no bioma amazônico. E foi uma coisa muito audaciosa, foi o maior fundo que foi levantado ambiental, de US$ 1 bilhão. E a partir dali começou-se a estruturar como funcionar esse fundo. E o BNDES, que representa o governo federal, pela sua experiência com projetos, com análise de projetos, já tinha um departamento de meio ambiente, ficou incumbido de ser o gestor desse fundo. Foi um grande desafio para nós do BNDES de tratar profundamente essas questões que envolviam o bioma amazônico. Esse Fundo Amazônia, sob o ponto de vista de governança, existe um comitê que é chamado COFA, que é onde é o processo decisório das prioridades do Fundo Amazônia. Então ele tem representante da sociedade civil, representante do governo federal, representante dos estados onde estão inseridos no bioma amazônico, e ali é um fórum que se reúne para decidir que prioridades serão dadas em relação à utilização dos recursos do fundo. E o BNDES, ele implanta os projetos. Nós iniciamos a operar com o fundo em 2010, 2011, foram os primeiros projetos. Hoje nós temos mais de 70 projetos aqui no bioma. Quais são as prioridades do fundo? Ele tem 4 vertentes, que são monitoramento e controle, que é importante, quer dizer, controle do desmatamento. Isso envolve projetos que você ajuda o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, para se estruturar. E tem projetos de você ajudar a fazer o monitoramento da floresta. Tá? Existe uma outra parte que é ordenamento territorial, ou seja, ajudar a reorganização fundiária das terras da região da Amazônia. E aí você tem o cadastro ambiental rural, por exemplo, que é uma das prioridades até do governo federal, de regularizar, sob o ponto de vista ambiental, todas as propriedades rurais no Brasil. Outra iniciativa que é chamada a parte de sustentabilidade, que é o caso que está envolvido os sentinelas da floresta. A terceira vertente são as atividades de extrativismo, ou seja, você desenvolver atividades econômicas mantendo a floresta em pé. Ou seja, é o caso da castanha, é o caso do açaí, o caso das seringueiras, quer dizer, você tentar gerar renda nas comunidades que vivem na floresta, que elas então geram renda sem o uso da madeira, sem extração da madeira da forma que vem ocorrendo historicamente. E finalmente a parte de inovação, de ciência e tecnologia, ou seja, você conseguir melhorar dos recursos da Amazônia. O barranco alto, essa é a estrada que os caras fizeram lá, o carteado. O BNDES tem que reportar ao comitê, e nós temos reunião sempre com os doadores, no sentido de mostrar os efeitos dos projetos, os resultados atingidos. Nós temos esses quadros monitorando todos os indicadores para que a gente tenha uma melhor ideia dos resultados do todo do projeto, cujo objetivo maior é o quê? Reduzir o desmatamento e a degradação na floresta, garantindo sustentabilidade. Esse é o ponto, essa é a meta principal do Fundo Amazônia. O BNDES foi escolhido pela cultura que ele tem, não só de analisar os projetos, ver a viabilidade deles, quanto do acompanhamento dos projetos. E aí é uma cultura dos técnicos do banco, de muito rigor no acompanhamento
não somente das ações, naturalmente, né, das ações, da implantação, envolve treinamento, capacitação, envolve capital de giro, envolve compra de equipamento. Então, envolve tanto essa parte, que eu diria que é uma parte física, como o acompanhamento financeiro. Ou seja, tem que estar tudo, a gente é muito rigoroso na utilização dos recursos do fundo, e que tem assim, até os centavos a gente saber como estão sendo aplicados. Então isso é uma equipe, existe um departamento do Fundo Amazônia que cuida exclusivamente das aplicações do fundo e do acompanhamento do fundo. Existe auditoria, fora que a gente tem que dar confiabilidade para eles, e felizmente a nossa relação com esses doadores, seja a Noruega, seja a Alemanha, mostrando que nós temos uma governança e uma confiabilidade, inclusive pensa-se em levantar mais recursos para frente com eles e com outros, pelo exemplo que a gente está trazendo, de a gente ampliar a nossa ação. O projeto com Sentinelas da Floresta surgiu a partir de um edital em 2012, onde foram selecionados os projetos ligados a atividades produtivas sustentáveis. E o projeto, junto com a Copavan e a ANCA, o projeto Sentinelas da Floresta, ele representa um desafio interessante, porque ele junta várias comunidades, né? Você tem tanto o assentamento do Vale do Amanhecer, que são então duas comunidades, a Copavan e a ANCA, e os extrativistas, com as 4 etnias indígenas da região, que são os Cinta Larga, de um lado, e na terra indígena, Apiacá e Caiabi, que são os Apiacás, os Caiabis e os Mundurucus. Então, todos trabalhando em conjunto. Então, isso significa que eles têm que se organizar para trabalharem conjuntamente. Então, isso é um desafio interessante, porque uma das ideias do fundo é promover também essa organização dessas comunidades e trabalharem juntos um benefício comum que eles têm, que é o extrativismo da castanha. E a partir dessa castanha, você beneficiar ela, ampliar a renda para essas comunidades. E aí o que você tem como efeito? Você melhorando a renda dessas comunidades através do extrativismo, reduz a pressão pelo desmatamento, né? Porque às vezes por falta de alternativa, o indígena ou a comunidade extrativista faz o corte da madeira para poder obter uma renda naquele momento, e ele acaba se prejudicando no médio prazo. Então a castanha traz assim uma possibilidade, castanha e outros produtos, né, do extrativismo, junto com a agricultura familiar, de você gerar renda, uma maior independência dessas comunidades, né, em relação a essas atividades predatórias. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2013, fazem 2 anos. Nós viemos aqui para fazer a análise do projeto, conhecer, fazer as entrevistas, ver as várias frentes, tomar conhecimento local, que é fundamental. Toda vez que nós temos um projeto, a gente vai localmente na análise e depois voltamos para acompanhar. E voltamos mais de uma vez. E aí foi interessante, porque a gente já fica, dá uma satisfação, a gente vê que já houve assim, um avanço, né? Quer dizer, tanto a Copavan quanto a ANCA e as etnias envolvidas já se beneficiando, porque conseguiu-se na safra passada, elas já conseguiram, com o recurso do fundo, aumentar a capacidade de extração da castanha, que é um dos pontos críticos, né, a logística de trazer a castanha das terras indígenas até Juruena. E isso então já foi um primeiro salto. Então foram comprados caminhonetes, tratores, motocicletas, voadeiras, foram construídos barracões próximos ao local de extração para a secagem da castanha. Então são os primeiros passos que foram fundamentais. E o próximo passo que a gente vai ver agora, que é muito importante, que já que aumentou a capacidade de extração de castanha, as comunidades
estão, vamos dizer que, comprometidas, entusiasmadas com isso, né? E da Copavan se estruturar melhor, e a ANCA também, né, no beneficiamento, quer dizer, aumentar a produtividade para que elas possam absorver melhor o volume de castanha extraída e que possa, então, que os mercados estão aí, né, tanto o mercado local, que é muito importante, né, através da CONAB, para a merenda, para as instituições locais, quanto no sul, no sudeste, que nós somos grandes, eu sou do sudeste, somos consumidores de castanha e ainda de uma forma muito inibida, né? Acho que o mercado precisa explorar mais tanto o poder nutritivo que tem a castanha, quanto assim, o sabor, quanto a gente recebeu de vocês como é que se diz? Um volume, um livro só de receitas, né, para utilizando a castanha. Então, o céu não tem limite, né? Então, a gente precisa, e até para o mercado de fora, né? Quer dizer, como você colocou para a gente, né? E a gente percebe que assim, a floresta é gigantesca, talvez hoje utilize 10, 15% dessa capacidade da floresta, da natureza, nos beneficiar com a castanha.